Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Podcast Pelo Amor de Deus, eu sou Ed Drummer e hoje estou com dois convidados que vão me ajudar a valorizar as pequenas coisas da vida. Primeiramente, direto dos Piacast, Rebeca da Gama. Olá, camaradas. Pera, podcast errado. Oi, gente. Muito bom estar aqui. Muito bem, e também conosco, Rafael Wilker. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Bom estar aqui no PLDD. Já esteve várias vezes na área de feedbacks também, né? Sim. Mas hoje nós estamos reunidos para conversar sobre o que eu já comentei, as pequenas coisas. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, pessoal, como eu comentei, então nós vamos hoje falar sobre as pequenas coisas da vida, né? Sobre a gente valorizar essas coisas que Deus nos dá ou nos acrescenta. Por isso, né, quero conversar com vocês inicialmente sobre aquilo que a gente tem que se contentar como cristãos, né? Será que o jeito que a gente vive, né? Será que aquilo que a gente tem, aquilo que seja trabalho, seja objetos, seja bens materiais, será que o cristão ele tem que se contentar com o que ele tem, com o que, digamos assim, é necessário, ou ele tem que buscar apenas o melhor das coisas, né? Por exemplo, ele tem que estar sempre com as coisas das melhores marcas, ele tem que estar sempre com as coisas mais caras, comendo as melhores comidas. O que vocês pensam sobre isso aí pra gente começar já essa conversa aí? Bom, eu penso que o cristão, ele não tem que buscar ter o carro do ano, os bens que sejam os melhores, né? Sim, ele deve buscar fazer o melhor e se alegrar com aquilo que ele tem, né? Que aquilo que ele tem foi que Deus proveu para ele, né? Então, eu entendo dessa forma. Uhum. E tu, Rebeca, como é que entende isso daí? Tipo, se eu sou cristão, eu tenho que ter só o melhor? Ou eu deveria me contentar com aquilo que Deus me dá, vamos dizer assim? Deus, ele promete suprir as nossas necessidades quando nós estamos com nossas mentes e corações voltados para Ele, quando nós o colocamos como prioridade na nossa vida e tudo que tem relação com Ele, né? Como ele mesmo diz, buscar o reino de Deus e as demais coisas, que são essas coisas básicas para a nossa vida, essas coisas nos serão acrescentadas. Deus sabe que nós precisamos delas e Deus supre as nossas necessidades. Então, não há motivo nem para achar que ter o básico é uma má vontade de Deus para conosco, e também não há motivo para ter desespero quando se tem a impressão de que nem o básico a gente vai ter. Deus não vai deixar faltar. E também tem aquela questão de acumular tesouros lá em Mateus 6, a partir do 19, que fala de não acumularmos tesouros na terra, porque são coisas que são passageiras, para nós acumularmos tesouros no céu. Então, eu acho que pensar não é um problema, sabe? Você ter um carro bom, uma casa boa, você ter bens. O problema é quando isso se torna o seu Deus, quando se torna a meta da sua vida, quando você vive para isso. Normalmente, uma pessoa que já não nasceu rica, com heranças, ou não ganhou na loteria, ou algum tipo de prêmio e ficou rica, essa pessoa tem que trabalhar muito para conseguir ter muitos bens caros, e então ela vai viver em função disso. E
em que lugar que ela vai ter na vida dela para as coisas que são realmente importantes, sabe? As coisas do reino de Deus, que lugar que ela vai ter para se relacionar com Deus, para se conectar a pessoas e servir pessoas, que tempo ela vai ter para cuidar da criação de Deus, sabe? Que tempo ela vai ter para buscar outros conhecimentos que podem ser úteis a ela nessa terra, sabe? Sei lá, estudar alguma coisa. Como é que a pessoa vai dedicar tempo para coisas que são relevantes, que são importantes, que trazem qualidade para a vida em sua totalidade, se ela está vivendo só para alcançar bens, para ter mais coisas. Uhum. E é interessante também que isso que tu comentou sobre ter esse equilíbrio, parece, né? Uhum. Muitas vezes a gente escuta por aí em algumas igrejas, algumas pessoas, né, com uma pretensa sabedoria de Deus, né? E eu digo pretensa porque não é de Deus, né? Que diz que a gente precisa ter coisas para demonstrar o quanto somos abençoados, né? Então, a pessoa ter bens demonstra que Deus a está abençoando. E isso significa que ela está fazendo muitas coisas boas para Deus, né? Agora, se ela é uma pessoa pobre, se ela é uma pessoa que não tem bens, se ela é uma pessoa que só tem o que comer e vestir, ela não é abençoada por Deus, né? E isso a gente até percebe que parece que é algo do ser humano, essa ideia aí, né? De que, se eu sirvo a Deus, eu faço as coisas direitinho e o adoro, né? E não cometo pecados, ou evito ao máximo cometer pecados, então eu vou ser abençoado por Deus. Mas essa bênção tem que ser material, né? Eu lembro do caso do povo quando ele sai do Egito. E daí Deus vai lá, liberta, usando Moisés, o povo do Egito, faz incríveis milagres e faz mais milagre ainda porque Deus literalmente supre o povo naquilo que é comer e vestir, e até bens, né, que eles trouxeram lá do Egito, um monte de bens, né, ouro e tal, mas ele manda maná e o pessoal não fica contente com o suprimento de Deus, né? Uhum. Por mais que eles sabiam que Deus ia mandar o maná, eles não estavam contentes com aquilo, porque aquilo lá era pouca coisa. Eles queriam carne, eles queriam abundância, eles queriam, né, o melhor, né? Eles não estavam felizes em comer feijão e arroz, eles queriam comer, sei lá, me diz uma comida de rico aí que eu não conheço muito. Caviar. Eles queriam comer caviar, entendeu? Nunca vi nem comer, só se falar. Então Deus manda um cardume de peixe pra botar ovo lá no deserto, lá, né? Não, na verdade, pessoal, pra quem não conhece, Deus manda as codornizes, né? Sim. Pra não confundir a galera. Mas entenderam, né? Então, assim, Deus manda e, assim, agora vocês vão se empanturrar com isso daí. Mas eu queria dizer assim, o pessoal, eles preferiam ficar preso, né? E viver numa vida moldada, aquilo que a Rebeca falou, né? Moldada, por exemplo, pelo trabalho, pelo dinheiro e coisa e tal, do que viver uma liberdade de um relacionamento com Deus, né? Aquilo que Deus os supria e eles eram dependentes de Deus, né? E eram livres pra poder, digamos assim, viver para Deus, né, basicamente, porque senão eles iam ficar presos lá no Egito, né? Na verdade, o povo ainda, eles eram escravos, né? Escravos das coisas, não mais de pessoas. Agora sim, escravos no caso da necessidade de... Não, eu quero ter necessidade de comer outra coisa, que seja melhor do que o maná. Sendo que o maná já era o melhor de Deus ali, né? Já era uma provisão. O maná era milagroso, uma provisão milagrosa, porque Sim. não precisavam fazer. Eu sempre penso muito quando Deus provê o que a gente precisa. Eu lembro muito do texto lá de Provérbios 30, de 7 a 9, que é um provérbio que fala que eu peço para Deus que Ele tá sempre me provendo aquilo que eu preciso, porque eu não tenha nem a mais, nem a menos. Para que eu tenha, caso tiver a mais, eu não possa ter o orgulho e olhar assim, não, fui eu que consegui, né? E se eu ter a menos, eu venho a roubar. Então eu vejo assim a provisão de Deus, né? Toda vez quando eu vejo Deus provendo as coisas, lembro desse texto. Olha só como que o coração do humano, ele é corrupto, porque a própria salvação, ela é pela graça, né, de Deus, para que não seja por mérito, né? Então
Então, até a salvação, Deus ele já toma cuidado nesse ponto para que o homem ele não pense que é por mérito, então eu vou conquistar a salvação, né? Sim. E fora que vocês falaram do conforto e, assim, parando para pensar, eles queriam ainda também viver lá no deserto no maior conforto, e muitas vezes viver no conforto é ruim. A gente ficar no conforto, no bem bom, porque aí a gente só fica olhando para nós mesmos, né? Não acabamos vendo a necessidade do outro, o que a gente precisa, e a gente se torna ganancioso, né? Quando a gente fica só no conforto, aí de repente a gente vê acontece que nem o texto de Salmos, eu não me lembro qual a passagem de Salmos, que o salmista ele observa os ímpios prosperando, né? E aí tipo, por que eu também não prospero? E talvez aí você acaba tendo um pouco de ganância de observar os outros, e então querendo ter talvez o que eles têm. E sendo ingrato. Eu não sei quantas pessoas que são cristãs de verdade, porque tem algumas que dizem que são, né? Mas os testemunhos estão aí para provar o contrário. Que são ricas mesmo de bens, porque, sei lá, assim, por um lado, você ter poucos recursos é bom, e por outro, ter muitos recursos também é bom. Ter os poucos recursos é bom porque você aprende mais a depender de Deus. A gente sabe que precisa trabalhar para poder sobreviver, mas quando chega tempo de vacas magras, a gente tem a tendência de ficar preocupado como se nossa sobrevivência dependesse totalmente da gente. Mas quando você vê que Deus está suprindo as suas necessidades, você experimenta mais da dependência de Deus, de que a sua vida, a sua sobrevivência não é uma coisa que depende apenas de você. E uma pessoa rica em recursos, ela pode abençoar outras pessoas, dar a pessoas que não têm condições de ter algo necessário aquilo que elas precisam. Pô, você pode ser da mesma igreja, você pode ser pobre e ser da mesma igreja que uma pessoa rica, e você ficou desempregado, sua família precisa comer, e essa pessoa rica vai ofertar o que ela tem para abençoar a sua família. Então ela também vai ser usada por Deus através dos recursos que ela tem para abençoar outras pessoas. Só que assim, eu não sei quantas pessoas cristãs são ricas de recursos, porque quando a gente pensa em riqueza, pensa em coisas acumuladas, uma conta bancária alta que não vai esvaziar tão cedo. E eu acho que quando uma pessoa tem o foco do que ela precisa fazer com aquilo que Deus lhe dá, fica mais difícil acumular riquezas. Quando ela passa a pensar menos no seu conforto e nas coisas que são supérfluas, e passa a pensar mais em abençoar outras pessoas com aquilo que ela tem. No final, tudo vai depender do desejo mesmo do coração, né? Se o coração da pessoa tá naquelas riquezas ou se tá em fazer a vontade de Deus, né? E pelo exemplo que a Rebeca deu, você vai estar olhando a necessidade do seu irmão. Eu vou deixar o meu irmão passar fome, tô vendo que ele tá precisando, né? Eu vou negar ajuda a ele, né? E então eu vejo que isso sempre depende. Eu entendo que o cristão pode ter ambição, né? Ambição é no sentido de ter um objetivo, né? Ambição é diferente de ganância, né? Já que a ambição é diferente de ganância, né? Você pode ter um objetivo, mas contanto que esse objetivo não seja voltado para você, e sim voltado para Deus. Eu quero ter tal coisa, mas por que eu quero ter? Porque eu quero poder abençoar outras pessoas. Então, de certa forma, digamos assim, eu gostaria de ter um carro. Isso vai pesar muito se tu vai comprar um Camaro ou se tu vai comprar, sei lá, um Camaro. Cabe quantas pessoas no Camaro? É apertado, né? Acho que cabe 4, né? Acho que 2. 2? Tá, então 2.
Ou vou comprar uma caminhonetinha, cabe 2 pessoas, né? Ou eu vou comprar, sei lá, um carro de 5 pessoas, um carro popular, ou até um carro sedã, né? Daqui a pouco, sei lá, uma marca de carro, um Astra, um Corsa, sedã, alguma coisa assim, que eu posso dar carona pros meus amigos da igreja, olha só. Pô, esses negócios nem fabricam mais. Esses carros vão viver na oficina, hein, Ed? Esse aí já tem um tempo de fabricação. São carros prontos pra trabalhar neles. É que eu falei do Astra e do Corsa, né? Tá, tudo bem, pega um Prisma, pega um... É que assim, os carros mais novos, eles são muito caros, né? Isso que eu tô querendo dizer, né? É verdade. Tu vai comprar um HB20, né? Uhum. Um Corolla, né? Tu vai gastar 100 mil reais no Corolla. Ou vai, né? Pra levar os irmãozinhos, pra dar carona pro irmão da igreja depois do culto, no ar-condicionado, carro confortável. Mas tu vai comprar aí um carro desses aí que eu comentei, já tem ar-condicionado, né? Já é... Compra um Citroën Xara, né? Picasso. Ou compra uma Kombi. Comprar uma Kombi ali, ó, já vai levar um monte de gente, cara. Exato, eu pensei na Kombi. Mas é mais ou menos isso, acho que eu só dei os exemplos aí, mas a questão é, digamos assim, em vez de tu comprar um carro pensando em ti mesmo, ou qualquer outra coisa, né? Dei o exemplo do carro ali porque tu pode usar pra abençoar outras vidas dando uma carona, por exemplo, né? Isso. Tu pode compartilhar, né? Tu compra algo que vai ser útil, né? Um ar-condicionado ali pra você que vive aí no Rio de Janeiro e passa, né, muitas necessidades, que nem a Rebeca. O calor. Pois é. Um carrinho aí que já não vai te deixar empenhado, né? Não vai deixar parado no meio do trânsito aí. Quando eu tenho que gravar podcast aqui, tem que fechar a porta, fechar a janela do quarto, e aí quando fica um calor aqui, fica abafado, não posso nem ligar o ventilador pra não fazer barulho na gravação. Eu fico, um ar-condicionado. Aí, pode me abençoar, gente. Mas aí eu pergunto pra vocês, por exemplo, digamos aí que eu tenho aí um Corsinha. É um Corsinha lá de muitos anos atrás, né? E é um carrinho aí que vem me acompanhando. E tô dando exemplo do Corsa, tá? Porque é um carro bem popular, é um Palio, né? Um Gol, eu tenho um Gol. Eu tenho aí o meu Gol, né? Meu Golzinho, né? Daqui a pouco eu tenho até, não é nem o Gol o mais novo, é aquele Gol quadrado, né? Não paga mais nem IPVA. Pô, Ed. Né? Daqui a pouco eu tenho esse Gol quadrado, não paga nem PVA, olha ali, ó, economia de dinheiro. Mas daí eu fico naquela, não, porque eu tenho que ter um Corolla novo, né? Tenho que ter um carro de 100 e poucos mil, sendo que o meu Gol quadrado aí vale, sei lá, menos de 10, né? Vocês acham que é errado ficar reclamando de quando aquilo que a gente tem não é o melhor? Ou, por exemplo, eu tenho o meu celular aí que ele me permite fazer tudo. Não, mas agora lançaram o iPhone 26 YXZ, né? Geração Millennium. Aquele que tu aperta um botão e ele já faz tudo pra ti. Só que ele custa 30 mil reais. Vocês acham que nessa questão aí é errado a gente ficar reclamando que a gente não tem o melhor? Como, por exemplo, o pessoal que saiu do Egito, que eles estavam comendo maná e não estavam comendo carne? Ou a gente realmente tem que se contentar com aquilo que a gente tem e esperar em Deus que talvez a situação melhore? Sei lá. O que vocês acham? Acho que depende da coisa. Você pode demonstrar sua insatisfação. Por exemplo, por um lado, eu fico muito irritada que o meu celular nunca tem memória. Eu tenho que ficar tentando limpar ele aqui, mas não dá muito jeito. Eu fico, que droga, esse celular de apenas 8 GB. Preciso de um cartão de memória, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Mas, ao mesmo tempo, eu agradeço. Deus, obrigado por esse celular aqui que ainda funciona, né? Porque o senhor sabe que eu não tenho dinheiro para comprar tão cedo. Então, dá pra usar ainda tenho. E mesmo se eu tivesse dinheiro pra comprar outro, pô, celular é um troço que não é muito baratinho, né? E o que eu posso fazer com esse dinheiro que, entre aspas, estaria sobrando? Eu posso ofertar pra algum missionário, alguma coisa assim. Algo que seja relevante, sabe? Sei lá, pagar a conta de luz de alguém que tá atrasada e que a pessoa não pode pagar, mas enfim. E aí você pode até demonstrar sua insatisfação, só que aí você tem que ver se você tá sendo ingrato ou se você também tá sendo acomodado. Porque se você quer alguma coisa que precise de investimento financeiro, e aí você pode fazer algo para ir atrás disso e não há problema nisso,
beleza. Meu carro é uma droga, mas eu também não quero abrir mão de, sei lá, ir no jogo de futebol todo mês pra poder economizar e juntar com alguma outra coisa aí pra poder comprar um carro melhorzinho. E aí não dá pra ficar só jogando isso na conta de Deus, né? Na verdade, não dá pra jogar nada na conta de Deus como se ele estivesse fazendo pouco. Deus faz muito mais do que a gente merece. Então você pode estar insatisfeito, mas tem que ver até que ponto a sua insatisfação tem alguma origem de ingratidão, ou se é uma coisa normal e você pode mudar aquilo. Tá insatisfeito com o emprego? Agradeça a Deus porque você tem um emprego e busque outro que seja melhor, sabe? Faz por onde. Eu concordo com o que a Rebeca falou, e no final das contas vai depender muito do coração da pessoa, né? Se ela tiver realmente com o coração reclamando daquilo que Deus deu mesmo, achando que aquilo que Deus deu é a pior coisa, não é o que por necessidade, realmente vai estar errado, né? Mas se for que nem, por exemplo, no caso que a Rebeca citou, no caso do celular, eu entendo também que não tá errado. Você só tá observando, opa, peraí, eu poderia melhorar. E isso serve até pra gente se observar, né? Até do exemplo que ela deu aí da pessoa que quer ir todo final de semana no jogo, mas vive falando mal do carro, né? Ao invés dela, por que não ela não se observa? Opa, peraí, eu como administrador daquilo que Deus tem dado pra mim, eu não tô fazendo melhor administração. Tem que melhorar nisso pra poder, então, ter uma outra coisa que seja melhor. O meu emprego não tá legal. Então tá, por que não tá legal? O que eu tenho que fazer para que ele melhore além daquilo que eu já tô fazendo, e sempre visando fazer pra glória de Deus. Já tô tentando fazer o máximo ali que eu posso fazer, e tudo para a glória de Deus. Beleza. E que, não, eu pretendo ir para um outro lugar trabalhar porque aqui eu sei que eu cheguei num limite onde que eu não vou conseguir receber mais. Eu gostaria de receber mais, que eu tenho outros objetivos, metas. Ou simplesmente eu gostaria de seguir tal carreira e queria fazer isso para que Deus seja glorificado através da minha vida. Então, você procurar estudar o que eu vou estudar, tentar administrar o tempo, quanto que você vai precisar de desempenhar de esforço para aquilo. Viver para a glória de Deus faz toda a diferença. Você não vai, se você enriquecer pelo seu trabalho, você não vai fazer isso por ostentação, para comprar todas as coisas que você puder e se exibir para outras pessoas, mas isso vai ser só uma consequência daquilo que Deus está te permitindo fazer, para que você faça outras coisas que vão glorificá-lo, que vão abençoar as pessoas. É isso que eu ia comentar agora, porque, por exemplo, obviamente eu usei ali uns exemplos aí do carro aí e tal, né? A impressão que os ouvintes vão ter que a gente tá gravando na década de 2000. Com esses exemplos. Não, é pra exagerar mesmo. Ouvintes. Não, mas assim, podia ter citado um Fusca, né? O cara tem um Fusca e quer trocar o Fusca. Não, porque eu preciso ter ali um HB20. Ou o New Beetle. Preciso ter o New Beetle, né? Que o New Beetle já é antigo também. Não, mas ok. O que eu tava querendo dizer é o seguinte, por exemplo, se eu pego 1 Timóteo capítulo 6... lá Paulo instrui Timóteo dizendo o seguinte, versículo 8 em diante, né? Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, sejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busca a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Então, assim, eu comentei ali essa questão, se é raro a gente reclamar e tal, do que a gente tem, porque muitas vezes a pessoa, ela fica descontente com o propósito errado, que nem vocês comentaram, né? Muito vem do coração da pessoa. Por que eu quero algo melhor?
Por que eu preciso ter, digamos assim, uma outra coisa que seja melhor? Será que é porque isso que eu tenho, ela não, digamos assim, tá mais atrapalhando do que ajudando? Como, por exemplo, sei lá, eu tenho, no caso do carro, e tá dando mais problema de oficina, e se eu tivesse um carro mais novo, né, mais atual, né, talvez um carro, em vez de 15 anos atrás, eu tivesse um carro de 5 anos atrás, talvez ele daria menos problema, né? Ou, por exemplo, o que a gente vê por aí, tem gente que gasta, sei lá, R$900 num tênis, né? Será que comprar um tênis R$900 e comprar um tênis de 100 e pouco, R$200, não vai dar na mesma? Tipo, não vai servir pro mesmo propósito? Aí a pessoa pode dizer, mas aquele tênis de R$900, ele tem uma tecnologia, não sei o que, é melhor pra mim fazer minha caminhada, minha corrida, não sei o que. Tá, tudo bem, mas só que tem gente que compra tênis de R$900 que é só pra bonito, não faz corrida, não faz caminhada nem nada. E aí? É pra dizer que tem a marquinha lá, né? É a ostentação. E aí depois fica fazendo vídeo no YouTube qual que é o preço do outfit. E agora sim nós caímos lá pra uns 3 anos atrás, né? Valor do outfit. Mas entenderam? Eu acho que a questão é ter esse equilíbrio, porque senão a gente acaba caindo nessa questão da ostentação, né? Da cobiça, né? O propósito, ele deixa de ser algo assim, bom, eu vou comprar algo que é a minha necessidade, né? Que nem eu preciso hoje, pra minha rotina e pra aquilo que eu faço, tanto a minha vida pessoal quanto o ministério, eu preciso ter um smartphone. Eu não posso viver com um celularzinho assim que não tem acesso à agenda do Google, por exemplo. Eu preciso ter um smartphone que vai ter agenda e que vai, né, me mostrar os meus compromissos e tudo mais. Então, isso acabou sendo uma necessidade. Mas eu não preciso ter um celular top de linha, né? Um celular médio aí e tal, que consiga me prover o que eu preciso, os aplicativos que eu preciso, já é suficiente. Então eu não preciso gastar R$4.000 no celular, sendo que eu posso gastar, sei lá, R$1.000 no celular. Entenderam? Essa a questão do equilíbrio, a gente colocar assim, eu não vou sair por aí exibindo o meu celular. Como eu sei que tem gente que aluga iPhone que nem funciona pra ir pra balada, pra mostrar que tem iPhone. Gente que aluga a bolsa da Louis Vuitton. Então a gente chega nesse nível. E aí tá o perigo da gente muitas vezes buscar apenas o que é o melhor, né? Ele acaba tirando o foco a gente acaba perdendo o foco de Deus pra focar nas coisas, né? Não sei se vocês concordam com esse pensamento que eu tô trazendo aí. Sim, concordo. Eu só tava pensando quando você falou do carro, tipo, de você ter um carro mais antigo que tá sempre dando problema e tal, e aí tá tendo muito gasto com isso, e aí talvez fosse melhor investir num carro mais novo. Aí é aquilo, ver qual é a necessidade, e Deus sabe suas necessidades, Ele vai suprir. E coloque-se em oração, sabe? O que você achar que é uma coisa que você precisa, eu preciso de alguma coisa melhor, não é simplesmente estou insatisfeito, eu quero, eu preciso. Apresente isso diante de Deus. Ele sabe as suas necessidades, Ele quer ouvir de você, Ele quer que o seu coração esteja nele e que Ele seja o tesouro do seu coração e pronto, Ele vai prover o que for necessário. Se você está precisando de um carro melhor, de um emprego melhor, precisando morar mais perto da escola dos seus filhos, beleza, o que ele vê que é uma necessidade, ele vai fazer. O que a gente precisa é estar centrado nele. Aí entra o propósito, né? Que o propósito tem que ser glorificar a Deus, né? Tem que ser, por exemplo, servir o próximo. Exato. Que nem, vamos pegar o exemplo do que vestir, né? A necessidade que eu tenho de vestir, sei lá, é uma calça e uma camiseta. Vamos dizer assim, né? Mas aí chega o inverno, aqui na Serra Gaúcha, o inverno ele é bem rigoroso. Então a minha necessidade agora ela mudou, né? Eu não uma calça e uma camiseta não é mais suficiente. Agora eu preciso, sei lá, de um blusão, uma jaqueta, entendeu? A calça ainda é suficiente, mas eu preciso de uma jaqueta, porque senão eu vou passar frio. Então a necessidade mudou, né? E aí, usando mais uma vez lá o exemplo do pessoal do Egito, a necessidade deles era a alimentação, é manter o corpo físico em pé. O maná, ele supria isso, mas eles estavam cobiçando outras coisas. Eles queriam coisas mais saborosas. Então a necessidade deles não mudou, sabe? Não é porque o maná ele não supre, né, a nossa alimentação. Não foi isso. Mas eles só queriam coisas melhores. Eu acho que é ali que entra o equilíbrio. Qual que é o nosso propósito quando a gente quer algo melhor?
Porque se a gente quiser algo melhor e não for para servir melhor a Deus, então eu acho que a gente tá meio que saindo dos trilhos, né? Sim. Muito bem, pessoal, então como a gente comentou, a gente precisa ter um certo equilíbrio aí nas coisas, né? E a gente tem que valorizar aquilo que Deus nos dá e, obviamente, se tá dificultando a nossa relação com Deus, né? A nossa vida com Deus, podemos, então, almejar, né? Coisas novas, né? Coisas melhores pra gente poder melhorar esse relacionamento com Deus, com o nosso próximo e até servir outras pessoas. Mas agora, puxando aí um pouquinho mais da aplicação, a gente já comentou algumas coisas, né? Sobre a gente ter equilíbrio, então, sobre a gente olhar para Deus, ter como propósito sempre glorificar a Deus. Então a gente podia até dizer já que a gente tem que dar graça sempre pelas coisas que a gente tem, né? E aí eu já coloco um outro ponto, né? Aquilo que a gente faz, né? Agora não o que a gente tem, o que vamos dizer assim, Deus nos dá, porque Deus é dono de tudo, né? Então basicamente o que a gente tem é de Deus, né? Deus nos proveu. Então o que a gente faz deve ser sempre o melhor para Deus ou apenas o que é necessário, né? A gente tem que fazer as coisas com excelência ou a gente pode, sei lá, fazer de qualquer jeito, fazendo, né, e acontecendo tá bom? O que vocês acham? E Rafael, o que tu acha aí sobre isso? Bom, eu acho que a gente tem que aprender sempre a viver dando graças e não importando a situação, sabendo viver, como que é citado, né, por Paulo lá na carta de Filipenses, que sabendo as condições que a gente tiver, tudo, não importa o momento, sempre dando graças a Deus. E fazendo, não importando a situação, se tá uma época ruim, se tá uma época boa, a gente tem que fazer o nosso melhor, a gente tem que dar o nosso melhor para Deus, para que o nome dele seja glorificado através de nossas vidas. Eu entendo que Deus deu o melhor dele para nós, não foi... Ele deu o melhor dele pra gente na cruz, foi Cristo. Então, o melhor de Deus não está por vir, já veio, né? Então eu entendo que se Deus deu o melhor dele pra morrer na cruz por mim, porque eu, né, não vou dar o meu melhor pra viver pra glória dele. Eu entendo dessa forma. E pra ti, Rebeca, o que tu acha aí? Eu concordo totalmente com o que o Rafael falou. Essa passagem de Filipenses 4, de apresentar, não ficarmos ansiosos por nada, se a gente não tem alguma coisa, pra gente apresentar as nossas necessidades para Deus e sempre agradecendo. E Paulo falando que sabe viver em toda circunstância, situações de fartura, de escassez, e agradecendo pelo sustento que Deus dá através dos irmãos. E tem um versículo que é Eclesiastes 9:10, eu vou ler aqui na versão NVI, que diz: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. E é difícil, muitas vezes, fazer as coisas com excelência. Buscar fazer as coisas com excelência é um exercício. Ver quais são as prioridades, fazer aquilo que você pode da melhor forma e pedir para Deus te capacitar, não para que você tenha mérito, mas para que Ele seja glorificado. Assim, Eclesiastes é um livro meio engraçado, né? Porque às vezes ele dá ânimo e logo depois ele vem com alguma coisa que te deixa meio para baixo. Então, se fazer as coisas conforme as suas forças, é porque depois que você morre, não há nada mais que você possa fazer, nenhuma obra que você possa fazer. Deus deu esse tempo pra gente agora, pra gente fazer agora. Depois de morto não há mais nada o que fazer. Então, o que a gente tiver que fazer, que a gente faça com excelência agora. E não tem que ser só porque essa é a vida que eu tenho, porque tem gente que pensa assim,
amanhã eu posso estar morto, então vou viver vida louca hoje, vou fazer as minhas vontades, aproveitar a vida do jeito que eu acho que é certo, que é legal, sem ninguém me criticar, não tô nem aí pra nada nem ninguém, nem mesmo pra Deus, e aí vive como quer, como se não houvesse amanhã. A gente não tem que fazer aquilo que está ao nosso alcance simplesmente pensando que amanhã pode não ser mais tempo de fazer, mas para que Deus seja glorificado, para que Deus seja engrandecido. Quando a gente entrega a nossa vida para Deus, a nossa vida passa a não ser mais nossa, mas ser dele. A gente vive para a vontade dele, não para as nossas vontades. Então, tudo que a gente mostra na nossa vida tem que ser enxergado como algo que é feito para Deus, uma vida vivida para Deus. Então, aquilo que a gente faz, a gente precisa buscar fazer com excelência, porque você vai fazer uma coisa meia boca para Deus, sabe? Às vezes você faz coisas de uma forma tão melhor para algo ou para alguém que não é mais importante que Deus. E eu tô falando isso e tendo que aprender isso também. Interessante aí que vocês citaram aí esses textos, e eu tenho mais um para citar, daí agora 1 Pedro, né, Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, que diz assim, ó, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Vai bem de encontro ao que tu acabou de falar, sobre a questão de que a gente tem que fazer o melhor, com excelência, e que a gente não pode fazer com a nossa força, a gente tem que fazer com a força de Deus, para que o propósito seja glorificar Deus, né? Seja glorificar a Cristo, né? Mediante toda a glória e tal. E daí agora eu faço a pergunta pra ti, Rafael. Eu faço a pergunta pra ti aí te colocar contra a parede. Tá bom. Ali eu confirmei ali que a Rebeca comentou ali sobre a questão de excelência, tu também falou sobre isso, né? E aí eu pergunto, então, peraí, nós temos que fazer as coisas com excelência para Deus. E Deus não precisa fazer as coisas com excelência para nós? É isso mesmo? Como assim? E quem disse que ele não faz com excelência? Exato. Explique-se aí, Rafael, explique-se aí pra nós aí. Como assim? Como assim Deus faz as coisas com excelência pra nós, mesmo que seja a necessidade nossa? O fato dele já estar provendo aquilo que a gente precisa já é excelente. Ele sabe qual é a nossa necessidade e ele vai estar nos mantendo. Então, justamente aquele texto de Provérbios, né? Deus não vai estar dando a mais para que a gente se orgulhe e se desvie, ou a menos para que a gente venha querer acabar pecando. Às vezes Deus dá o suficiente para agora, meu filho, aprenda a administrar. A gente tem um exemplo de administração na Bíblia que é o José, né? Quando ele falou do sonho, né, interpretou o sonho do faraó, ele também já veio uma sugestão de administração, né? E às vezes a gente passa num momento da nossa vida que é Deus praticamente, estou te dando isso daqui e administre isso. Nós somos mordomos, né, de Deus. Então a gente tem que administrar aquilo que Deus tem nos dado. E Ele sempre provê o que é a nossa necessidade, o que é melhor, porque Ele nos conhece. Então já o fato dele prover é o melhor, é a excelência. É isso. Uhum. E, Rebeca, se Deus, ele faz para nós, né, ele supre as nossas necessidades, e isso já é a excelência dele, porque ele sabe o que é melhor para nós, e então ele faz tudo o que é melhor para nós. Só nós que não entendemos muitas vezes e a gente acha que a gente precisa mais. O contrário, né? Aquilo que a gente faz para Deus, né? Aquilo que a gente tem que fazer com excelência para Deus. Isso também não seria o mínimo que a gente deveria fazer para Deus? Seria a necessidade de Deus? Cara, é engraçado pensar que Deus tem necessidade. Véi, Deus não precisa da gente. Ele quer a gente, só isso. Ele quer a gente, sabe? E a gente tem mais que ser agradecido por esse privilégio, por essa graça de sermos filhos dele. E, cara, não é por uma questão de necessidade. É por uma questão de simplesmente ele é Deus, ele é digno de toda a honra, toda a glória. E você como cristão, assim, não você especificamente mas todo cristão entende isso.
E o que a gente faz não é porque... O que a gente faz para Deus não é porque Deus precisa. É porque isso faz parte do nosso relacionamento com Ele. Nós vivemos para Ele, fazemos as coisas para Ele com excelência, não para que Ele supra as nossas necessidades, mas porque Ele supra as nossas necessidades, entendeu? Mais uma questão de nós termos uma vida que demonstre gratidão, que demonstre que essa vida existe para Deus. Não porque Deus precise que a gente faça alguma coisa, que a gente prove que o ama. Deus sabe que nós somos falhos, que nós erramos, que nós muitas vezes somos ingratos, mas Ele é perfeito. Ele é perfeito e Ele não deixa de nos amar, Ele não deixou de nos salvar por causa disso. E Ele quer nos santificar, nos aperfeiçoar e viver de forma excelente, de forma que o agrade, faz parte desse processo de santificação. A gente não faz isso porque Ele precisa ter um ego alimentado. Não existe. A gente faz isso porque Ele molda o nosso caráter parecido com o dele. Deus quer que nós nos pareçamos com Ele. Nós precisamos buscar parecer com Cristo. Ele mesmo fala isso. Então, lembra que Paulo fala lá, como porta-voz de Deus, sede meus imitadores como eu, sou de Cristo. Então, nós temos que imitar o caráter de Cristo. Cristo é Deus, Deus é excelente. Por que nós não vamos ser? É incoerente, sabe? Uhum. É por isso que daí eu levo sempre comigo Colossenses 3:23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, né? É Cristo que nós estamos servindo, né? Muito bem, pessoal. Bom o papo que a gente teve aí sobre essa questão de a gente, valorizar as coisas pequenas da vida, principalmente porque Deus tem nos presenteado com essas coisas, né? Tem nos abençoado com tudo isso, então vamos valorizar o que Ele nos dá e, claro, vamos continuar vivendo com excelência para Deus. Então, considerações finais. Primeiramente, Rafael, o que você considera finalmente? Depois, se você quiser deixar aí onde o pessoal pode encontrar, fique à vontade. Bom, considero que a gente tem que ser grato, a Deus, porque Ele tem provido as coisas para a gente, e louvar a Ele por conta disso, e também viver a nossa vida buscando sempre dar o nosso melhor para a glória dele, E se vocês quiserem me encontrar, conversar comigo, é só me procurar lá pelo Facebook, Rafael Wilker, Rafael com PH, E vocês vão encontrar atualmente no meu Facebook muito meme ou foto de cachorro, principalmente da raça Shiba Inu, ou me encontrar lá no Telegram também. Me procura lá no Telegram. Olha ali então, link no post, do que dá pra botar link no post. Link no post, é muito bom. Eu só tava no aguardo de ouvir. Muito obrigado aí, Rafael, pelo teu tempo aí, por gravar conosco, por essa conversa boa. E agora, Rebeca, deixa aí suas considerações finais, o que você finalmente considera, e também depois aí deixa onde o pessoal pode te encontrar aí, seu jabá. Ok, tem uma passagem aqui em 2 Coríntios 9, que na minha Bíblia aqui, a partir do versículo 6, tem um subtítulo de semeando com generosidade, falando de você ter uma retribuição de acordo com o que você oferta. Isso está falando da coleta de bens para suprir as necessidades dos crentes. E fala que você vai colher de acordo com o que você semeia. Mas o que importa aqui, que fala lá no versículo 7, cada um de conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Então, não importa se você tem pouco, se você tem muito, se o seu coração está focado mais naquilo que Deus quer fazer através de você do que em acumular coisas para você, Deus já se agrada disso. E lá no versículo 12
fala assim: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Então, não é uma coisa de se limitar ao que é material, mas de enxergar a provisão de Deus naquilo, sabe? Eu tava procurando algum versículo que falasse sobre gratidão, eu achei essa passagem e eu tenho certeza que aquela pessoa da sua igreja que pode estar passando por alguma necessidade vai ficar muito feliz quando vê que os seus irmãos de congregação estão empenhados em cuidar dos irmãos e vai agradecer muito a Deus pela disponibilidade do seu coração de ofertar para que as pessoas sejam atendidas naquilo que elas precisam e que a gente ore para que Deus nos ensine a ter um coração grato, porque nós somos falhos, estamos muito suscetíveis a sermos ingratos, a querer demais e perder o foco. Então que a gente peça a Deus para que mantenha os nossos olhos fixos nele, para que nos torne mais parecidos com ele, para que a nossa mente e o coração estejam nele, naquilo que ele quer fazer em nós e através de nós, que se nos faltarem coisas, que a gente saiba descansar em Deus, sabendo que Ele vai suprir as nossas necessidades, e se em alguma hora nós tivermos abundância de recursos, que a gente peça a Ele sabedoria para saber administrar isso, para saber como usar, no que investir, nos mostrar pessoas que podemos abençoar, missionários, projetos que nós possamos abençoar com aquilo que Deus nos dá. As coisas que a gente menos espera podem ser as coisas onde Deus vai nos usar poderosamente para mostrar a glória dele e a bondade dele. E vocês podem me encontrar lá no Espiacast, www.espiacast.com.br. Nós estamos no Spotify, no Deezer, para facilitar para que você ouça. Eu tô lá no Recadinhos da Perestroika, que é o episódio de recados e leitura de comentários lá do Espiacast, e também na sala, não em todos os episódios. E eu quero dizer aqui que eu tô muito feliz, que eu sou muito feliz por fazer parte da equipe do Espiacast, e eu também agradeço muito a Ed pelo convite. É o primeiro podcast de cuja equipe eu não faço parte, pro qual fui convidada. E, pelo amor de Deus, né, cara? Que um podcast massa desse, com o Ed, melhor comentarista de todos, cara que mais comenta lá no Espiacast. Foi o nosso primeiro convidado quando a gente passou a chamar os ouvintes para gravar o Recadinho da Perestroika. A gente chama aqueles que comentam mais, né? O Ed foi o primeiro a gravar com a gente. E muito obrigada, Ed, pelo convite. Me sinto honrada de estar aqui. Obrigada por participar desse episódio também, Rafael. Muito bom gravar com você. Eu que agradeço. E é isso aí, gente. Muito bem. Então, primeiramente, link no post dos Piacast aí, todos os podcasts. Na verdade, é só os Piacast, né? Vai estar tudo lá, né? Tu clica lá, tem o menu lá, todas as opções da casa. E muito obrigado mesmo. E, Rebeca, obrigado ao Abner Globo também por disponibilizar a Rebeca. E se você não contou pra ele não sabe. Não, nem falei com ele, nem precisa, né? nem precisa, não falei isso porque só pra ele sentir o chefe, mas ele nem é, né? Porque é tu que comanda lá o Recadinhos da Perestroika, que eu sei. Exatamente. Eu falei, vou fingir que nada está acontecendo. E eu sei que tu é uma intrusa, porque tu não é do Sul, né? Tu é do Rio, e os Piacast é do Sul aí. Te dizer, o que menos tem nos Piacast agora é paranaense. O que menos tem. O podcast era paranaense, agora tem cota. Tem cota. O próximo paranaense que tiver que entrar e falar, a cota já foi preenchida, tá bom?
Beleza, mas muito obrigado aí, Rebeca. Obrigado aí também pelo teu tempo, por gravar conosco. Eu que agradeço. E eu também encerro aqui finalmente considero, né, que são coisas boas aí pra gente poder analisar na nossa vida, o que a gente tem valorizado, até assim, isso não entra nem em questão material apenas, né, mas o que a gente tem valorizado até com o nosso tempo. Será que a gente tem investido em coisas que agradam a Deus? Ou a gente tem investido o nosso tempo também... Ou a gente tem investido o nosso tempo em coisas pra, sei lá, aumentar o nosso ego, aumentar a nossa posição perante as pessoas? Não sei, né? São coisas pra gente pensar, refletir sobre como a gente tem vivido pra Deus, né? E também, é claro, como a gente tem agido perante Deus, né? Pra gente poder sempre fazer com excelência as coisas e não fazer de qualquer jeito, né? A gente sempre tem que lembrar que se a gente tá ajudando alguém, né, recebendo uma pessoa na nossa casa, fazendo algo pra alguém, a gente não tá fazendo aquilo pra aquela pessoa, a gente tá fazendo aquilo pra Deus, né, não que a gente não esteja fazendo pra pessoa, nós estamos fazendo também, mas a gente tá fazendo aquilo por Deus, né, a gente tá fazendo aquilo pra agradar a Deus, pela questão de que o amor não é nosso, é o amor de Deus, porque se a gente fosse pelo nosso amor, a gente faria de qualquer jeito mesmo, mas pelo amor de Deus, então, não que é o nome do podcast, mas o fato de fazer pelo amor de Deus, né? Então a gente consegue fazer as coisas com excelência. Então acho que é uma questão de a gente refletir que se a gente não tá fazendo as coisas da melhor forma, se a gente tá pensando muito em coisas para aumentar o nosso ego, a soberba, a ostentação, talvez a gente tá deixando o Espírito Santo de lado, a gente tá tentando agir pelas nossas próprias forças e quem sabe a gente não tá querendo também mérito, né, para alcançar até a salvação, né, daqui a pouco. A gente tá num caminho totalmente longe do caminho de Cristo, né? Então, coisas pra gente refletir aí, já estou refletindo na minha própria vida, então espero que tenha sido edificante pra você e pra quem fica pra área de feedback. Até daqui a pouquinho, porque não fica então até o próximo episódio. Até mais! Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado! Estamos na área de feedbacks do PDD. Uau! Fantástico! Dandeco, você e eu aqui do vez. Eu nunca me canso de estar aqui. Agora, a cada 21 dias, né? Como o pessoal já está sabendo, né? O pessoal já está acostumado. É isso aí. No ano novo, periodicidade nova, mas precisamos lembrar que o nosso feed não é novo. Qual é? O nosso feed é peloamordedeus.org.br/feed/podcast. E você também pode assinar no iTunes e nos avaliar dando as estrelinhas, pesquisando lá no iTunes mesmo, acessando peloamordedeus.org.br/iTunes. Também estamos no Spotify, pesquisa lá, ou acesse peloamordedeus.org.br/Spotify. E também estamos em vários agregadores, basta pesquisar por Pelo Amor de Deus ou PADD, de algum jeito ou de outro você vai achar, mas vamos aos feedbacks. Episódio anterior, que nós falamos sobre cegueira espiritual. Quem que foi o primeiro? Quem não foi cego foi ele, o Abner Lobo. Opa, o que ele disse? Primeiro a comentar em 2019. Mítico! Esse Abner Lobo, uma pessoa aí, né, licenciada mental, né, comentando em primeiro lugar no ano de 2019. Primeiro comentário do ano, Daneco, veja só. Que homem. E quem que foi o segundo comentário do ano? Opa, que não é menos importante, é ele, o Ricardo Silva. Opa, uma pessoa aí fantástica também. O que ele disse? Como sempre, continuo ouvindo o podcast. Quando vi a história do maratonista, nem esperei o final do podcast para comentar. Um abraço. Muito bem, muito obrigado pelo seu feedback, Ricardo. Quem é que vem logo a seguir? Opa, ele, o Ismael Spinelli. Opa, o que o Spinelli disse? Falou o seguinte: graça e paz, pessoal. Que assunto incrível para se abortar. A cegueira dos justos citada é muito comum hoje. Já me deparei com uma crítica totalmente fora de contexto à igreja. E ao ser explicado por outros cristãos, a pessoa começou a postar textos bíblicos fora do contexto. Sendo que o primeiro texto que pôs foi: eu não sou cristão, então não preciso me preocupar com isso. Uma observação: meu primeiro comentário do ano, spoilers, e resolução de ano novo. No próximo podcast que eu participar, direi o significado cosmoperipateico. Olha só, hein? Quero ver
hein? O Mael Spinelli explicando isso aí porque as pessoas estão indo ao delírio, porque ninguém sabe o verdadeiro significado de cosmo peripateico, né? Até porque Mael Spinelli é uma pessoa cosmo peripateica, né, Dandeco? É uma pessoa substancialmente qualificada. Olha ali, hein? E estamos aí, né? Mas isso aí é interessante que ele comentou, né? Que até um ponto importante, né? Nós sempre analisarmos nós também, né? Pra gente saber se nós não estamos cegos e quem que vem logo a seguir que não é cego, mas usa óculos. Opa, ele novamente, o Globo. O que o Abner Globo disse? Um excelente episódio. Já vi muitas situações onde os líderes alienam o público. É muito triste. Estou refletindo aqui se não estou cego achando que estou enxergando. Um abraço e feliz 2019. E ele deixou vários PS aí, né? Vários PS. O primeiro, a Juliana Russa representou bem a equipe. E o segundo, fiquei triste com a mudança da periodicidade, mas compreendo muito. Aí o PS3 em PS3. Ele não tem, eu também não tenho, né? Até porque, né? Nem simuladores. Mas muito obrigado aí pelo seu feedback, Nabri Lobo. Você sempre está presente aí com a galera dos PiaCast, né? Juliana esteve aí, muito obrigado. E realmente reflexão, né? Essa reflexão é importante. Mas estamos chegando quase ao final da grande feedbacks. Quem que vem logo em seguir? Lá do Pupilas. Opa, o Igor Reis. O que ele disse? Estou muito silencioso por aqui. Promessa de ano novo, voltar a comentar aqui e no podcast do Abner. Olha só, hein? Bom exemplo, usar Paulo para explicar a cegueira espiritual. Uma pessoa sinceramente errada. Ele ficou cego fisicamente para enxergar espiritualmente. Com esse tipo de pessoa que acreditam ter a verdade, todas as outras crenças estão erradas e não tem o que acrescentar ao seu conhecimento. Eu nem discuto. Sou contra a disputa bíblica. Quando mais jovem já causei algumas. Já presenciei outras e nunca uma parte muda sua opinião. Só vi mágoa e rancor. Então, para essas pessoas que não querem saber do que os outros têm a dizer, eu as deixo nos seus lugares. Outro exemplo de cegueira espiritual aconteceu no livro de Atos, quando Pedro não quer falar para os gentios do amor de Cristo e ele tem a visão dos animais impuros no pano, simbolizando, acredito eu, aquelas pessoas que mereciam ouvir falar do amor de Deus. Ótimo cast, um grande abraço! Mítico Igor Reis, muito obrigado pelo seu feedback. Realmente, né, Dandeco, não vale a pena discutir com quem não quer ouvir, né? É só jogar conversa fora. É isso aí. E hoje, né, chegamos ao fim dos feedbacks. Eu acho que temos o que agora, Dandeco? Opa, agora vem as indicações. Até porque lemos 100% dos feedbacks. E o que vamos indicar hoje? É o BTcast, o episódio 277, o ano do jubileu. Link no post aí, ó, pra você escutar aí o BTcast sobre o ano do jubileu. Fica a dica aí e acabamos por hoje, né, Dandeco? Opa, quase gastei minha saliva, mas não gastei. Olha só, então tá, então até mais. Valeu! Filho de Deus!